E agora, Yuri, a gente vai direto para Buenos Aires, onde protestos acontecem nesse momento contra a lei de bases de Milei, o megaprojeto proposto pelo líder argentino, porque acabou em confusão. A repórter Luciana Tadeu, ela está lá em Buenos Aires, no meio dos protestos, e a Luciana ela não vai aparecer na imagem, mas ela está ao vivo conosco porque ela está mostrando a imagem. Luciana, primeiro eu quero saber, uma boa tarde para você, Débora falando aqui, e eu sei que os protestos estão acontecendo agora, polícia chegando. Primeiro eu quero saber se você está bem, se você está segura, e depois os detalhes do que está acontecendo. Oi, Débora, eu tô bem, porém o cheiro de gás tá muito forte e caminhando, tentando me aproximar desse confronto entre policiais e manifestantes, alguma coisa explodiu perto de mim, então não vou me aproximar muito, porém o que dá para relatar daqui, Débora, é que há um carro que acabou de ser incendiado, as chamas estavam muito altas, uma fumaça preta enorme. E começaram a chegar tropas que se aproximaram desse lugar e eu consigo ver daqui que há um confronto lá entre policiais e manifestantes, entre muita fumaça. Aqui na praça houve uso de caminhão hidrante para dispersar os manifestantes. Vocês veem que essa fumaça ela está bem na frente do edifício do Congresso. Não é aonde do Senado, perdão, não é onde a votação está acontecendo. A votação está acontecendo aqui no Congresso da Nação. E aí você vê aqui a praça que estava tomada por manifestantes. Os manifestantes derrubaram. Essas barreiras estavam todas no chão agora há pouco e aí a polícia começou a avançar na direção desse carro que estava incendiando e dá para escutar daqui disparos. Os manifestantes aqui até recuaram, eles estavam aqui, todos recuaram para lá. A gente vê muita gente com os rostos cobertos, realmente observando porque a tensão está lá do outro lado da praça. A praça não estava muito cheia, mas desde cedo dava para sentir essa tensão entre os manifestantes e os policiais tentando afastar os manifestantes o máximo possível aqui da zona, da área do Congresso. Inclusive chegaram a usar gás spray de pimenta contra deputados opositores. Então, é realmente muito tensa a situação aqui na praça, enquanto se desenrola, né, essa votação tão importante que é o grande desafio e a grande aposta de Javier Milei, que é um projeto de lei que reforma a administração pública, faz diversas reformas econômicas em questões de aposentadorias, também permite ao governo dissolver organismos públicos, privatizar empresas estatais. São várias frentes, são mais de uma centena de artigos. Ela foi muito negociada para chegar aqui no Senado, para conseguir a aprovação da Câmara de Deputados. A gente vê aqui os próprios manifestantes com máscara de gás. Houve muito uso de carro hidrante aqui, Dá para ver as barreiras que eles colocaram para os manifestantes não se aproximarem da zona do Congresso. E estão fazendo essa barreira de proteção para os manifestantes que estão aqui na praça, Débora. E a informação que a gente tem é que essa votação está muito apertada. A previsão é que aconteça daqui a algumas horas, quando os senadores terminarem de expor seus argumentos. E que está empatada, e ela poderia ser desempatada pela presidente do Senado, a Victoria Villarroel, que é a vice-presidente do Milei. Aqui na Argentina, o vice-presidente da nação é também o presidente do Senado e pode ser ela quem desempate essa votação. Eu volto com vocês. Ô, Luciana, peguei daqui de São Paulo e o Yuri está falando contigo. Enfim, só para a gente ter mais uma informação e arrematar contigo, como é que está a previsão da votação propriamente dita? Quer dizer, toda a expectativa do presidente argentino Javier Milei de conseguir fazer passar esse projeto da lei de bases diante, a despeito desse protesto todo, a votação em si está avançando ou com essas manifestações e com a reação, com os confrontos aí com a polícia, houve algum tipo de suspensão da votação propriamente dita? Por enquanto não, Yuri. Está se debatendo lá dentro. Justamente alguns senadores denunciaram a repressão aqui do lado de fora, mas as exposições continuam. A previsão é que essa votação aconteça cerca das 9 da noite e com muita incerteza sobre se esse texto vai passar ou não, apesar do governo ter feito muitas concessões. Esse texto chega muito desidratado ao que era a proposta inicial. Vocês devem lembrar
Esse texto foi enviado logo no começo do governo, foi enviado para a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados aprovou o texto de forma geral, mas quando começou a votação artigo por artigo, o governo viu que não ia ser aprovado o texto do jeito que o governo queria e retiram esse texto da votação. Depois começa todo um processo de negociação do governo com governadores e com legisladores. Finalmente, o texto é enviado de novo para deputados que aprovam o projeto de lei já muito desidratado do que era o texto original. E agora, finalmente, ele chega no Senado, mas ainda com muito mais concessões do que foi aprovado em deputados. Por exemplo, a Aerolíneas Argentinas era uma das empresas que seriam privatizadas no texto inicial e agora, no Senado, negociou-se deixar a Aerolíneas Argentinas de fora. Se o governo quiser privatizar, vai ter que enviar um texto separado para aprovação do Congresso. E, com muitas concessões, a gente espera. Existe a possibilidade de que seja aprovado hoje, como eu disse, o cenário está empatado por enquanto, e se for aprovado hoje, ele ainda tem que voltar para a Câmara de Deputados, porque justamente como teve modificações, tem que voltar a ser aprovado pelos deputados. Luciana Tadeu, muito obrigada pelas informações. Você está aí no meio do furacão, onde tudo está acontecendo. E olha, sempre segurança regulamentar, hein, Lu? Sua segurança em primeiro lugar. E obrigada pelas imagens, pela apuração, pelas informações e pelo seu esforço jornalístico. Um bom trabalho para você, viu?